A proposta milionária que abalou o Timão. Saudações, fiel torcida. É com um coração pulsando de emoção que venho hoje até vocês para falar de uma notícia que está dando o que falar nos bastidores do nosso querido Corinthians. Uma proposta milionária, trazida pelo empresário Flávio Augusto, está em pauta e promete mexer profundamente com os rumos do nosso Timão. Para quem não está por dentro, Flávio Augusto é um dos nomes mais conhecidos e respeitados no mundo dos negócios, especialmente por sua trajetória como fundador da WiseApp, uma rede de escolas de idiomas que ganhou notoriedade no Brasil. Além disso, ele sempre demonstrou seu amor pelo Corinthians, sendo um torcedor fervoroso e ativo em projetos que visam o crescimento do clube. Agora, ele faz uma abordagem que pode transformar a nossa Sociedade Anônima do Futebol, SAF, em uma potência. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa proposta e suas implicações, quero pedir para você, torcedor apaixonado, deixar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal Notícias do Timão. A sua interação é fundamental para que a nossa voz ecoe ainda mais forte entre os nossos irmãos corintianos. Agora, vamos ao que interessa. Imagine o impacto que uma injeção de capital pode ter no nosso clube. O Corinthians, uma das maiores potências do futebol brasileiro, já passou por muitos altos e baixos, mas sempre se destacou pela sua garra e pela paixão de sua torcida. A proposta de Flávio Augusto não é apenas sobre dinheiro, é sobre um novo horizonte para o Timão, uma nova era que pode trazer não só estabilidade financeira, mas também a chance de brilhar nos gramados brasileiros e internacionais. Nos últimos anos, o Corinthians enfrentou desafios financeiros que deixaram a torcida apreensiva. Dívidas acumuladas, investimentos pouco efetivos e uma gestão que, por muitas vezes, não atendeu às expectativas da fiel. No meio desse cenário, surge a proposta que promete mudar tudo. Flávio Augusto, que já demonstrou seu amor pelo Corinthians, vislumbra a SAF como uma oportunidade de reerguer o clube. Ele acredita que, com a sua experiência no mundo dos negócios e a paixão pelo futebol, pode trazer uma nova visão que beneficie tanto o clube quanto a torcida. Estão todos prontos para essa transformação? Com o olhar focado no futuro, a proposta se apresenta como um divisor de águas. Se concretizada, ela pode colocar o Corinthians em um patamar onde o clube possa competir de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro e até europeu. Isso significa mais contratações de peso, melhores estruturas e, claro, um time mais competitivo. O que a fiel deseja é ver o Timão brigando por títulos, não apenas sobrevivendo nas competições. Neste primeiro capítulo, estabelecemos o cenário e a importância da proposta de Flávio Augusto, mas não podemos esquecer que essa é apenas a ponta do iceberg. Nos próximos capítulos, vamos explorar os aspectos táticos, financeiros e históricos dessa possível mudança. A proposta não é apenas uma injeção de dinheiro, mas sim uma redefinição do que o Corinthians pode ser. Estamos todos ansiosos para ver como isso se desdobrará, certo? Então, continuem conosco, porque a emoção está apenas começando. O impacto tático da SAF no desempenho do Timão contempla, fiel torcida. A proposta de Flávio Augusto não é apenas uma mudança financeira, ela pode ser a chave para uma revolução tática no nosso querido Corinthians. Se essa ideia se concretizar, o que podemos esperar em termos de desempenho em campo? Vamos mergulhar fundo nessa questão, pois a estrutura e a filosofia do time podem passar por transformações que todos nós, torcedores apaixonados, devemos acompanhar de perto. Primeiramente, é fundamental entender como a SAF pode impactar a gestão do elenco e as decisões táticas. Com a injeção de capital, o Corinthians terá a liberdade de investir em talentos que antes pareciam inalcançáveis. Jogadores de nível superior, com bagagem e experiência em competições internacionais, podem se tornar uma realidade. Isso não é apenas uma questão de ter nomes de peso, é sobre desenvolver um estilo de jogo que se alinhe com os melhores do Brasil e do mundo. Agora, imaginem o seguinte cenário: com novos jogadores, o técnico do Timão pode implementar uma filosofia de jogo mais ofensiva. Com atletas habilidosos e rápidos, o Corinthians poderia adotar uma abordagem mais dinâmica, com jogadas rápidas e pressão alta. O que era uma dificuldade em tempos recentes, como a falta de criação de jogadas e a incapacidade de furar defesas adversárias, poderia se transformar em um espetáculo de futebol.
Além disso, a SAF pode permitir a aquisição de um staff técnico de alto nível. Imagine ter um preparador físico renomado, analistas de desempenho e um corpo técnico que traga novas ideias e estratégias. Isso faz toda a diferença na preparação do time, tanto física quanto mentalmente. Profissionais mais capacitados podem ajudar a extrair o máximo de cada jogador, resultando em um desempenho em campo que deixará a Fiel ainda mais orgulhosa. E não podemos esquecer da base. O Corinthians sempre foi conhecido por revelar grandes talentos. Com mais recursos, a estrutura das categorias de base pode ser aprimorada. Imagine um centro de treinamento de ponta, onde jovens promessas têm acesso à tecnologia, nutrição e acompanhamento psicológico. Isso não é apenas uma visão, é uma possibilidade real que pode emergir com a proposta. Os jovens talentos poderão receber a atenção que merecem, e quem sabe, em poucos anos, estar vestindo a camisa do time principal com a mesma garra que sempre carregaram em seus corações. Mas, claro, o fator emocional não pode ser subestimado. A torcida é um elemento essencial que pode influenciar o desempenho do time. Uma injeção de esperança, a promessa de dias melhores, pode transformar a atmosfera nas arquibancadas. Com o estádio lotado e uma torcida vibrante, os jogadores tendem a se superar, a dar o máximo de si. Essa energia é contagiante e pode fazer com que o Corinthians se torne uma força avassaladora dentro de campo. Agora, eu quero saber de vocês. Como vocês imaginam que a chegada de novos jogadores e uma nova filosofia tática podem impactar o nosso desempenho na temporada? Será que estamos prontos para ver o Timão brilhar como nunca? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a nossa conversa está apenas começando. O cenário financeiro do Corinthians e a proposta de Flávio Augusto agora, vamos falar sobre um aspecto que é fundamental para o futuro do nosso Timão, a situação financeira do clube e como a proposta de Flávio Augusto pode mudar completamente esse cenário. Visualiza, torcedor, porque o que está em jogo aqui é muito mais do que apenas números, é a sobrevivência e o renascimento do Corinthians. Nos últimos anos, o Corinthians enfrentou um turbilhão financeiro. Dívidas que pareciam infinitas, uma receita que não acompanhava os gastos e uma gestão que, em muitos momentos, foi criticada pela torcida. O clube viu seus investimentos em contratações sendo escassos, e em algumas ocasiões, até mal planejados. Isso gerou uma certa desconfiança entre a Fiel, que ama ver o Timão sempre forte e competitivo. E, claro, a pergunta que não quer calar: como reverter esse quadro? A proposta de Flávio Augusto surge como um raio de esperança em meio a essa tempestade. Ao injetar capital na SAF, ele não está apenas buscando lucros, ele está apostando na paixão e na força da marca Corinthians. Com mais recursos disponíveis, o Corinthians poderia renegociar suas dívidas, melhorar suas receitas e, claro, aumentar o poder de investimento em novas contratações. Imagina só, jogadores de qualidade com salários compatíveis com a elite do futebol brasileiro, um centro de treinamento modernizado, e até mesmo melhorias nas instalações do estádio. O Corinthians poderia se tornar um clube referência em gestão e desempenho. Mas não para por aí. A visão de Flávio Augusto vai muito além das contratações. Um bom gestor sabe que é preciso também inovar nas fontes de receita. O Corinthians poderia explorar novas parcerias, ampliar sua presença digital e criar novos produtos ligados à marca do clube. Imagine um aplicativo que conecte a torcida, oferecendo conteúdos exclusivos, acesso a eventos e até a compra de produtos personalizados. A interação com os torcedores seria intensificada, criando um laço ainda mais forte entre a Fiel e o clube. Agora, vamos olhar mais de perto o impacto financeiro dessa proposta. Se Flávio Augusto conseguir implementar sua visão, o Corinthians pode não apenas quitar suas dívidas, mas também se reerguer como um gigante do futebol brasileiro. A possibilidade de atrair novos patrocinadores e investidores seria imensa, e isso poderia gerar um ciclo virtuoso de crescimento. Com um clube financeiramente saudável, a Fiel poderia sonhar alto novamente. É claro que a proposta traz consigo desafios. A implementação de uma SAF requer uma nova mentalidade, uma nova filosofia de trabalho. O Corinthians, que sempre foi administrado de forma mais tradicional, teria que se adaptar a essa nova realidade. Isso pode gerar resistências,
mas também pode ser visto como uma oportunidade de evolução. A torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, precisa estar unida nesse processo. A mudança não será fácil, mas a esperança de um futuro brilhante pode ser o combustível que precisamos. E aí, fiel? O que vocês acham? Estamos prontos para essa mudança radical na estrutura financeira do nosso clube? Será que a proposta de Flávio Augusto pode ser o que estávamos esperando para voltar a brigar por títulos e fazer história? Deixem suas opiniões nos comentários. A próxima fase é cheia de possibilidades e queremos ouvir a voz da torcida. Comparações com outras SAFs no futebol brasileiro contempla, corintiano. Vamos falar de um tema crucial para compreendermos melhor o que pode significar a proposta de Flávio Augusto para o Corinthians, as experiências de outras sociedades anônimas do futebol no Brasil. Aqui entra um aspecto que pode nos dar uma ideia clara do que pode ocorrer no nosso timão e quais lições podemos aprender com os erros e acertos de outros clubes. Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem visto uma onda de transições para o modelo de SAF. Clubes como Botafogo, Cruzeiro e Vasco, por exemplo, passaram por esse processo, cada um com suas particularidades e desafios. O que podemos aprender com essas experiências? A primeira lição é clara: a gestão profissionalizada é fundamental. Os clubes que conseguiram integrar investidores com uma visão de longo prazo e boa gestão financeira tendem a colher frutos. Isso significa que o Corinthians precisa não apenas do capital de Flávio Augusto, mas de uma visão estratégica que alinhe os interesses do investidor e da torcida. No caso do Botafogo, a chegada de John Textor como investidor trouxe novas perspectivas. Logo no início, o clube começou a fazer contratações inteligentes e a gerar novas receitas. No entanto, não foi um caminho sem pedras. O Botafogo enfrentou dificuldades no início, especialmente na adaptação da nova gestão e na expectativa da torcida. O que podemos aprender com isso? Que é essencial ter paciência e uma comunicação clara com a fiel. Por outro lado, o Cruzeiro, que também adotou o modelo SAF, passou por um processo tumultuado. Embora tenha potencial para se reerguer, a transição foi marcada por desorganização e falta de planejamento. A lição aqui é: a gestão eficaz e a transparência são essenciais. Um clube não pode apenas esperar que o dinheiro resolva todos os problemas, é preciso um planejamento consistente e um diálogo aberto com a torcida. E o Vasco? O time de São Januário está vivendo sua própria revolução com a implementação da SAF. A chegada de investidores trouxe esperança, mas também a pressão por resultados imediatos. As comparações com o Corinthians são inevitáveis, pois a Fiel também deseja ver resultados rápidos após a chegada de um novo investidor. A mensagem que fica é preciso equilíbrio entre a expectativa e a realidade. Reformas no clube podem levar tempo, mas os frutos podem ser grandiosos. Agora, com esses exemplos em mente, como a Fiel se sente sobre essa possibilidade de SAF no Corinthians? O que podemos fazer para que essa transição seja mais tranquila e eficaz? É fundamental que aprendamos com as experiências dos outros, mas também é vital que construamos nosso próprio caminho. A história do Timão deve ser escrita com a nossa identidade, aproveitando as lições do passado para não repetir erros e buscar um futuro promissor. Estou curioso para ouvir suas opiniões e análises, porque, juntos, somos mais fortes e podemos contribuir para que o Timão trilhe um caminho de sucesso, aprendendo com os erros dos outros, mas fazendo a nossa própria história. E então, torcedor, como você vê essa nova fase? Será que o Corinthians conseguirá se destacar e deixar um legado positivo, assim como outros clubes que passaram por essa transformação? Vamos juntos discutir e construir essa nova era do Timão. O futuro do Corinthians e as expectativas da Fiel. E finalmente chegamos ao último capítulo, onde vamos integrar tudo o que discutimos até aqui e refletir sobre o futuro do nosso Corinthians. Agora, mais do que nunca, precisamos unir nossas esperanças e expectativas diante da proposta de Flávio Augusto e da possibilidade de um novo capítulo na história do Timão. O que podemos esperar dessa transformação? Primeiramente, é crucial que todos os corintianos entendam que a proposta não é apenas sobre dinheiro, mas sobre um compromisso com a grandiosidade do nosso clube.
A Fiel sempre foi a força motriz do Corinthians, e a relação entre a torcida e a gestão do clube nunca foi tão vital. A transição para uma SAF deve ser feita com transparência e diálogo constante, pois a torcida é parte essencial dessa história. Além disso, devemos abraçar a ideia de que essa transformação pode levar tempo. Não vai acontecer da noite para o dia, e a paciência será exigida. Mas é fundamental que cada passo dado seja com o coração voltado para a vitória, com visão e planejamento. A pressão por resultados é natural, mas precisamos lembrar que um clube forte se constrói com bases sólidas, não apenas com investimentos momentâneos. A expectativa da torcida é alta, e isso é perfeitamente compreensível. Nós queremos ver o Corinthians novamente entre os melhores do Brasil e do mundo. A possibilidade de contratações que nos tirem do lugar comum e que tragam de volta a nossa tradição de vencer é um sonho que pode se tornar realidade. Mas, para isso, a Fiel deve continuar a apoiar o clube, seja nas vitórias, seja nas derrotas, e manter a esperança acesa. Por fim, quero deixar uma pergunta para vocês: que Corinthians vocês sonham ver nos próximos anos? Um time forte, competitivo, ou um clube que saiba lidar com suas dificuldades e que, acima de tudo, valorize sua história? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a voz da Fiel é o que nos torna verdadeiramente grandes. E assim encerramos mais um capítulo da história do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa conversa com outros corintianos. Estamos juntos nessa jornada, e a nossa paixão pelo Timão é o que nos move. Até a próxima, Fiel!